Ele é livre docente e doutor em Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo. Já foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reitor da USP e ministro da Educação. Em agosto de 2015, foi nomeado presidente da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estamos falando de José Goldenberg, o entrevistado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Confira agora um pouco mais da trajetória de um dos maiores cientistas do país. O divisor de águas na carreira de José Goldenberg foi o artigo publicado na Recanizada da Cana. Querido amigo, amiga, telespectadores da nossa TV Assembleia. Hoje é um motivo de grande honra e orgulho para a TV da Assembleia Legislativa. E para você, uma enorme oportunidade. Imagine a pequena cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, em 1928. Agora pense, uma criança que aos 5 anos de idade, em 1933, perde a mãe. E pelo seu estudo, pela sua persistência, pela sua obstinação, esse grande brasileiro se transforma num dos maiores físicos do mundo, um dos maiores especialistas em meio ambiente. Nós vamos então aproveitar, em primeiro lugar, no comecinho, ouvir um pouco dessa trajetória, porque os bons exemplos devem frutificar. Você que está aí, muitas vezes, incerto, desanimado, sem saber do seu futuro, olha essas trajetórias e saiba que, se você quiser, você pode, empreendendo, se esforçando, ir muito além do que imagina. E depois, vamos aproveitar todas as informações técnicas específicas sobre as novas matrizes energéticas do mundo, sobre o que pode ser feito em questão ambiental e, sobretudo, energia limpa e o futuro do Brasil. Vamos aproveitar, não essa entrevista, mas essa aula com o professor José Goldenberg. Professor, que honra tê-lo aqui. Nós temos muitos jovens, estudantes que assistem ao nosso programa. Eu queria um pouco, inicialmente, que o senhor falasse das dificuldades que superou, do estudo, do seu apreço pelo estudo e como o senhor foi fazendo para chegar ao currículo que hoje ostenta. Olha, presidente, eu nasci no Rio Grande do Sul, que é um estado interessante, né, porque foi objeto de disputas entre os espanhóis, os portugueses, os padres, etc., que, numa ocasião, até estimularam a República Independente. Então, é um estado com muitos imigrantes. Sim. Como São Paulo, há semelhanças grandes entre o Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. Só para lembrar que 100 anos antes do seu nascimento, havia a guerra cisplatina ali do lado, que o Uruguai... E meus avós, naturalmente, vieram da Europa e meu pai eles vieram por volta de 1900. Eles não vieram recentemente. Eles são um grupo de imigrantes que veio lá pelo começo do século XIX. E não por perseguições políticas, mas por situação econômica mesmo difícil. E o estado do Rio Grande do Sul tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: educação é boa no Rio Grande do Sul. Perfeito. Quer dizer, as escolas primárias são boas, que é a matriz onde forma as pessoas interessadas em progredir. E, como o senhor disse, com 5 anos minha mãe faleceu e meus pais foram para Porto Alegre, então. E veja, né, em Porto Alegre, a professora da escola primária, que eu lembro até hoje, eu tinha 7 anos na ocasião, né? Ela foi a pessoa que me encorajou por causa da minha vivacidade em sala de aula, viu? Ela disse: olha, você é um aluno esforçado, interessado, etc. Ela continua nessa direção. Eu lembro dela como se fosse hoje. E quando eu fui ministro de Educação, isso décadas depois, né? Eu fiz o grande esforço de tentar localizá-la para mostrar que aquele menino que ela tinha identificado como promissor havia se tornado o ministro de Educação desse país. Infelizmente, ela havia falecido, né?
Mas então, eu acho o seguinte, presidente, escola primária é fundamental, é o berço onde se formam a mentalidade da pessoa. Quer dizer, a base de tudo. O cérebro se desenvolve nessa época, viu? E é por isso que escola primária é tão importante, que as pessoas discutem muito universidade. Aqui nós podemos até falar sobre universidade. Claro. Mas antes da universidade, nós temos que ter um ensino básico de alta qualidade, porque é lá que se forma a personalidade da pessoa. Bom, eu venho de uma área que é a área jurídica, né? Sou promotor de carreira, professor de direito penal, mas eu acho que o Brasil está precisando, no momento, de menos polêmica, menos discussões judiciais, jurídicas, e mais produção, descobertas, e a física entra aí como um vetor fundamental. E eu tinha um trauma de física, eu achava que eu nunca ia conseguir aprender. E quando no primeiro colegial, quando eu fui ter com o professor chamado Fábio Zambon, meu professor de física, eu fiquei tão nervoso com a primeira prova, que tinham 4 questões, 3 na frente e uma no verso, que eu não vi a questão que estava no verso. Achei que ia tirar 0, acabei tirando 7,5 porque esqueci a última questão. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor veio da Rússia, seus pais são russos, e a Rússia tem uma enorme tradição na física. Mesmo no período da União Soviética, com uma economia 20 vezes menor que a economia dos Estados Unidos, eles conseguiam produzir descobertas notáveis. Vamos pegar o que cada país tem de bom para a gente tentar copiar. Por que a física, as ciências exatas evoluíram tanto na Rússia e por que, num determinado momento, ela ficou tão para trás? A história da União Soviética é uma história dramática, né? É uma das grandes tragédias do século XX, né? Esses grandes historiadores têm dito isso, né? Porque olha as expectativas que se criaram em torno do primeiro Estado socialista da história da humanidade, né? Para acabar como acabou, né? Quer dizer, um inferno burocrático, né? A prática destruiu a teoria. Exatamente, né? E acontece que a tradição russa, que vem dos meus avós, então, mesmo na época do Império Czarista, né? Era um país onde havia uma enorme valorização da atividade intelectual. Veja, né? Olha os grandes escritores que saíram de lá, né? Dostoiévski, né? Quer dizer, um cidadão, né, que acabou revolucionando o mundo porque é uma das pessoas que entendeu melhor a alma humana, né? Ler um livro do Dostoiévski é como fazer um curso de psicanálise moderna, né? Entender. Isso é direito penal, né? Quer dizer, veja os livros dele, não é mesmo? Sem dúvida. Sobre o crime e castigo, né? Sim. Não é mesmo? Como ele disseca a alma humana. De modo que havia uma grande tradição na Rússia czarista, né? E que depois a União Soviética soube aproveitar. Deixa eu até lhe dizer um fato muito pouco conhecido. Quando ocorreu a Revolução Soviética, em 1917, os grupos que assumiram o poder, acharam, olha, quem ia em escolas, nas universidades aqui, era tudo filho de gente rica, viu? A elite, etc. Nós precisamos colocar operários dentro das universidades, né? O nível científico das universidades, então czaristas, que viraram universidades do regime socialista, caíram de nível, viu? Depois de 5 anos, viu? Eles estabeleceram os mesmos critérios de meritocracia que tinha antes. E é por isso que eles desenvolveram atividades em física. Veja, a União Soviética, destruída pela guerra de 1939 a 45, não tinha armas nucleares. Quem tinha era os Estados Unidos, né? 3 anos depois dos americanos terem explodido a primeira bomba atômica em Hiroshima, a União Soviética já tinha construído armas nucleares mais poderosas do que as armas de Hiroshima. Quer dizer, aí que está. É por isso que é importante a educação no país, presidente. Quer dizer, é preciso espalhar pela sociedade toda gente competente, porque cada um deles, da sua área, vai acabar resolvendo os problemas que aparecerem.
Bom, eu vou entrar já nessa área da educação aqui no Brasil, Certo. mas só para fechar esse tema da União Soviética e da Rússia, uma coisa contraditória é a Rússia, a União Soviética no caso, saiu na frente na corrida espacial com os Certo. Estados Unidos. Mandou Yuri Gagarin dar a volta em torno da Terra. Exato. Muito bem. Agora, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, a indústria de automobilística da Rússia era muito atrasada. Por que essa diferença entre a sofisticação dos foguetes, dos mísseis, do investimento em armamento, tecnologia, e ao mesmo tempo em bens de consumo, um padrão tão baixo? Isso é ideologia. Lembra um pouco os problemas do Bolsa Família, viu? Uhum. Quer dizer, aqui no Brasil, quer dizer, é claro que é muito importante ajudar os mais necessitados, etc. Mas não, só ajudar os mais necessitados não vai resolver os problemas do país. Precisa ajudar os mais necessitados e providenciar alimentos para eles e dar educação. Sabe, esse tema é quase político, né? Mas realmente é um tema de educação. É para ajudar os pobres, os mais necessitados, é preciso criar condições favoráveis. E Bolsa Família é um dos métodos, acoplados a atividades de educação. Perfeito. Não é mesmo? Porque, senão, não é autossustentável, presidente. Esse é que é o problema, né? Quer dizer, o indivíduo fica dependente daquilo. Aquela observação que fazem. A gente precisa ensinar a pescar. Né? Não é dar peixe, né? Você pode dar o peixe no começo, mas depois ensinar a pessoa a tem que buscar o próprio pescar. peixe. É isso. Muito bem. Agora, uma questão importante e interessante que o senhor tocou, que é fundamental. No Brasil, às vezes a gente tem a impressão que queremos começar a edificar uma casa pelo telhado. Então, muitos programas de inclusão nas universidades, distribuição de pós-graduações, cursos, e, no entanto, o ensino de base, o ensino fundamental, a escola primária vem se deixando de lado, se relegando ao segundo plano. Quando se fala em inclusão, não seria melhor obter essa inclusão investindo bastante pesado no ensino de qualidade, no ensino primário, no ensino fundamental, e deixar, como o senhor colocou agora há pouco, para as universidades, exclusivamente o critério da meritocracia? Presidente, o senhor me lembra as pessoas que estiveram envolvidas na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, em 1789, os grandes líderes da Revolução entenderam imediatamente que algo que seria preciso introduzir como resultado da Revolução é o ensino público gratuito de grande qualidade. Para obedecer os princípios da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, liberdade e fraternidade. Fraternidade. E fizeram um enorme esforço para fazer isso. Demorou 80 anos para que na França fosse implantado um sistema, magnífico sistema, que é o sistema de escolas primárias da França e liceus, que são maravilhosos. Veja, Jean-Paul Sartre, o grande escritor, era professor de escola secundária. Ele não era professor de universidade, não. Ele era professor do liceu lá. Então, os revolucionários de 1789 tinham claríssimo na sua mente essa ideia. Demorou, porque custa caro. E eu acho que a resposta à sua observação é a seguinte: os sucessivos governos que nós temos tido ficam trabalhando no telhado, porque no telhado é barato. E fazer as fundações e fazer a casa toda custa mais caro. E custa mesmo. Mas vale a pena, né? Porque aí tem a casa, né? Que é permanente. Perfeito. Agora, vamos discutir algumas saídas e alternativas para a educação. E daqui a pouco vamos entrar também na questão energética e ambiental. Certo. Temos que aproveitar o senhor em todos os aspectos. Nessa questão educacional, a impressão que se tem é o Estado e o país, o poder público, através de receitas vinculadas, vem aplicando 35% do seu orçamento na área da educação. Convenhamos, não é pouco. Muito bem. Aplicando os 30% a 35% do orçamento em educação, você tem os professores insatisfeitos. São frequentes as reivindicações salariais. Os alunos insatisfeitos com a baixa qualidade de ensino, com a falta de competitividade, sobretudo numa rede pública no estado de São Paulo, com mais de 5.000 escolas. E a sociedade já não aguentando mais pagar impostos, o que elevaria a receita e, consequentemente, esse percentual.
Se a sociedade não aguenta mais pagar impostos, se o servidor público está insatisfeito com o que é feito de investimento, e se a sociedade não recebe um serviço de qualidade, como sair desse pântano e buscar soluções para melhorar o ensino, torná-lo competitivo, universal, não apenas de acesso? Porque acesso é uma coisa, mas qualidade. Exato. Como fazer isso sem estourar o orçamento? Olha, presidente, o Brasil gasta, como percentagem do produto interno bruto, o Brasil gasta aproximadamente 5% em educação. E como outros países, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos também gastam aproximadamente 5%. O que é que o produto interno bruto brasileiro tem que crescer? Presidente, não tem outra solução. É o crescimento econômico. A economia tem que crescer. E se a economia não crescer, esse problema efetivamente não tem solução. São pouquíssimos países que gastam mais do que 5% do seu produto interno bruto em educação. E acontece, é claro que no sistema tem ineficiências e problemas de vários tipos. Nós vimos aqui no estado de São Paulo, recentemente, essa crise que houve, uma crise de gestão, né? Não é mesmo? Há problemas de gestão, mas fundamentalmente o que precisa é o produto interno bruto crescer. Quer dizer, realmente, essa crise que nós somos lançados agora, a coisa mais perversa da crise toda, viu, é que o produto interno caiu. Não é mesmo? Portanto, a menos que aumente os impostos, que é uma coisa muito complicada, né? Não vai ter solução. Nós temos é que realmente colocar a economia para andar, presidente. Nós já vimos que misturar ideologia e política com decisões técnicas acabam em desastre econômico. É isso mesmo. Por outro lado, não adianta mais a gente ficar só chorando o leite derramado, temos que olhar para frente. Por onde o senhor começaria nessa recuperação econômica? Atraindo capital externo, fazendo parcerias público-privadas, investindo em commodities, industrialização? Qual o primeiro passo para a gente fazer essa retomada na visão do físico e do experiente José Goldenberg? Olha, presidente, eu vou fazer um comercial, por favor, da organização do qual eu sou presidente no momento, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Olha, o ciclo de commodities, presidente, passou, viu? Sabe, a China funcionou como um absorvedor de commodities, né, do mundo todo, né? Porque ela crescia a 8%, 10% ao ano e absorvia tudo que a gente produzia. Isso passou. Esse ciclo de commodities, não mais. O que nós precisamos agora é colocar conteúdo tecnológico nos nossos produtos. Viu? E isso é uma das atividades da FAPESP. Nós agora estamos preparando um programa, no momento, aliás, o senhor por favor, nós queremos pegou em voo. Nós estamos, no momento, preparando um programa de o que a gente chama de indústria 4.0. O senhor sabe, agora todo mundo usa essa linguagem de computador. Né? É uma industrialização que seja uma industrialização moderna, efetivamente. Né? Eu vou lhe dar um exemplo de um projeto que nós acabamos de aprovar outro dia. Assinamos esse convênio no Palácio com o governador Alckmin. O senhor sabe, a ACD é uma organização maravilhosa, né, que ajuda as crianças com problemas de mobilidade, deficiências físicas. Né? E um dos problemas sérios que a ACD trata são fraturas e reconstituição de joelho, que aliás, muita gente tem, inclusive atletas e outros. Né? E acontece o seguinte, que agora existem tecnologias pelas quais a gente, em vez de pegar um pedaço de titânio para fazer uma prótese e polir ela e cortar ela de modo a ficar com o formato que o seu corpo precisa, o que a gente pode fazer com esses computadores é ir moldando, formando a prótese. E esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo junto com o IPT e com a ACD e com a companhia, uma grande empresa privada, que é a CMMA, que é a maior empresa da área de nióbio que existe aqui na região centro-sul do país. Eles têm um minério mesmo,
que eles exportavam, mas não é fácil exportar agora no mundo, né? Sim. Nós, então, junto com o IPT, estamos desenvolvendo uma tecnologia, então, para moldar, quer dizer, em vez de pegar um pedaço de aço de especial e colocar ele num torno e colocar ele na forma de um implante, a gente simplesmente vai formando esse produto com essas tecnologias. Na realidade, a gente forma ele. Quer dizer, o computador vai adicionando material e coloca exatamente na forma que precisa fazer. É uma tecnologia de vanguarda. Esse é um exemplo de tecnologias que nós temos que introduzir. É usar os nossos materiais, nióbio que nós temos e outros aí, terras raras e outros produtos, e entrar em tecnologia de vanguarda. Não tem outra solução, a meu ver, presidente. Nós estamos muito atrasados. Vamos agora nos referir à questão do topo da cadeia produtiva intelectual. Na chamada elite científica e intelectual aqui no Brasil, nós estamos muito atrasados em termos quantitativos, a quantidade de cientistas, e qualitativos em relação aos Estados Unidos, Europa, Canadá, Sudeste da Ásia, ou já estamos em condições de competição? Eu lembro aqui, por exemplo, a Embraer, a Avibras. O Brasil, quando quer se propõe a produzir tecnologia, ele produz superando dificuldades, até surpreendendo os estrangeiros. Olha, presidente, a resposta é a seguinte, depois acusam os paulistas de tratar o resto dos brasileiros com alguma condescendência, né? O Estado de São Paulo, isoladamente, ele tem um estabelecimento científico que é comparável, não aos Estados Unidos, mas comparável e bem comparável com a Espanha, com a Itália e a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha? O que se criou aqui no Estado de São Paulo, com as 3 universidades públicas, USP, Unicamp e Unesp, com o apoio da FAPESP. A FAPESP foi criada pela Constituição de São Paulo em 1947 e foi instalada pelo governador Carvalho Pinto em 1962. Ela existe há 54 anos. Durante 54 anos, ela investiu pesadamente nas universidades públicas e agora em outros institutos que podem ser até privados, não há nenhuma razão para só aplicar em universidades públicas. E é desse trabalho que saiu a Embraer e as outras, viu? Essas que o senhor mencionou. E esse é o caminho, presidente, quer dizer, é nós utilizarmos os produtos que nós temos aqui no Brasil. Perfeito. E desenvolver a tecnologia, que é uma tecnologia de vanguarda. O senhor viu no filme que gentilmente foi projetado aqui, mostrando um pouco da minha história, né? De fato, presidente, nós, em 1978, no começo do programa do álcool, nós identificamos que o álcool era um combustível renovável. Álcool, no fundo, é energia solar liquefeita, viu? É como se fosse radiação solar liquefeita. Por quê? Porque a gente pega uma sementinha, planta, não é mesmo? O sol faz crescer a árvore, que é a cana de açúcar, a gente tira o suco e produz etanol. Então, na realidade, não é usado praticamente combustível fóssil. Veja, automóveis antigamente funcionavam com combustível fóssil. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, metade do combustível que é usado, quase metade, agora um pouco menos, é etanol, que é um combustível renovável. O Brasil é líder nessa área. Isso não é de agora, é de 1980. Sim, então, há áreas, é como a Embraer. O programa Pro Álcool. E veja a pujança do setor sucroalcooleiro no estado de São Paulo. O senhor sabe disso como deputado, como presidente da Assembleia. Então, esse é o caminho. E para isso, naturalmente, é preciso, manter essas instituições funcionando bem, não é mesmo? Sólidas instituições, para evitar os solavancos, porque não adianta chegar numa hora e dizer, olha, agora nós vamos construir casa para todo mundo, viu? Não basta construir casa para todo mundo, né? Tem que construir as casas, tem que garantir que a casa tenha água corrente, que tenha esgoto, que tenha eletricidade. Quer dizer, precisa da infraestrutura também, né? Isso é o que nós fizemos aqui em São Paulo, começando com a USP, em 1934, né? Veja o conjunto de atividade de pesquisa científica e tecnológica que se criou.
Lamentavelmente, o resto do Brasil não está tão bem. Assim, nós estamos tentando ajudar na medida do possível, é claro. Mas acontece que São Paulo, isoladamente, presidente, tem 40 milhões de habitantes. São Paulo é uma Argentina, isoladamente, né? Não é mesmo? E ela se compara, se nós isolarmos São Paulo, do ponto de vista científico, ela se coloca no nível de países como os que eu mencionei, Espanha, México e Itália. Que é um orgulho para todos nós. É um orgulho, eu acho que efetivamente é um orgulho. E eu acho que a FAPESP, em particular, é um motivo de orgulho, sem dúvida, porque veja as instituições de apoio à pesquisa científica e tecnológica do governo federal, né? Que estão todas atravessando crises seríssimas, presidente. CAPES, CNPq, FINEP, etc. E nós aqui, ao longo de 54 anos, temos conseguido manter o nível de atividade adequado. E mesmo que haja algum déficit de tecnologia, como nós temos a farta matéria-prima à nossa disposição, isso seria eventualmente compensado. Não no caso de São Paulo, mas no resto do Brasil, que ainda precisa ter esse crescimento. O senhor falou um pouco no etanol. E seria um desperdício nós não ouvirmos o senhor comentar um pouco sobre essa fonte de energia. Eu lembro, ainda no governo Clinton, tanto o presidente à época, Bill Clinton, quanto a primeira-dama e hoje candidata a presidente Hillary Clinton, elogiando o Brasil, dizendo que o Brasil teve o mérito de buscar uma fonte alternativa de energia, aliás, mais mérito que os próprios Estados Unidos, criticando a insistência dos Estados Unidos com o petróleo. Então eu queria que o senhor comentasse como foi esse programa, o pró-álcool, o etanol, as alternativas e por que o governo mantém os governos têm mantido uma posição errática, ora estimulando, ora cancelando o apoio a esse tipo de combustível. Olha, presidente, o etanol cai na categoria das energias renováveis. Perfeito. Por que nós temos que nos preocupar com energias renováveis? Não é porque o petróleo vai acabar, não. O petróleo não vai acabar, o carvão não vai acabar e o gás não vai acabar. Mas na idade da pedra, as pedras também não acabaram, viu? Não foi por falta de pedras. Certo que. Bom, bem bom. Acontece o seguinte, que no momento, isso há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, no momento em que as pessoas aprenderam a fundir metais e fazer uma faca, ou um martelo, ou uma lança, imediatamente eles perceberam a vantagem que isso tinha em relação aos martelos usando pedras, né? Amarrando a pedra num pedaço de pau só. Exatamente. Então, o que há é que a evolução mostra que esses combustíveis que nós usávamos, eles vão sendo substituídos porque os novos, eles são mais convenientes, mais fáceis de usar e não fazem tão mal para o meio ambiente. Então, nós vivemos o século XX, basicamente, né, usando carvão, petróleo e gás natural. Bom, agora o que nós estamos percebendo, né? Nós estamos percebendo que o uso desses combustíveis fósseis tem problemas sérios com o meio ambiente. Uhum. Esse problema vai ter que ser resolvido. Veja, até que São Paulo não tem uma poluição muito ruim por causa do programa do etanol. Porque a gente usa metade da gasolina que a gente usaria se não tivesse etanol. Olha para Beijing, na China, né? O senhor lembra na televisão? Sim. Quando apareciam aquelas figuras, quando houve a Olimpíada em Beijing? Sim. A gente não enxergava os prédios, né? Ficaram com medo de inviabilizar as Olimpíadas? Olha, presidente, o custo que isso tem para a saúde é extraordinário. Tanto que a China, que é uma economia centralizada, essa é uma das vantagens da economia centralizada, uma das poucas, né? Eles podem calcular os custos. Os custos que a poluição estava dando na China eram tamanhos na área da saúde que valia a pena começar a abandonar o carvão, que é o que os chineses estão fazendo agora. Não é mesmo? E isso é o que vai acontecer com os combustíveis fósseis. Viu? Quer dizer, o que nós estamos vendo agora com a queda dos preços do petróleo já é um reflexo disso e é uma coisa que vai durar, viu, presidente? Os países estão usando menos petróleo? Estão usando menos petróleo. Em razão de problemas de saúde, ambientais? E porque a eficiência aumentou muito. Então, veja, nos Estados Unidos todo mundo tem carro. Uhum. Sabe, nos Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes, tem 200 milhões de carros. Quer dizer, praticamente até os bebês têm carro lá, né? Uhum. Os carros estão se tornando mais eficientes. Sabe a gente aqui no Brasil... Consumindo menos combustível. Usa menos combustível. Então,
o consumo de petróleo nos Estados Unidos tem caído todos os anos 1% ao ano. É por isso que o preço de petróleo caiu, porque tem petróleo demais no mundo. E nós temos uma transição em que nós vamos indo para combustíveis renováveis. E o etanol foi um dos primeiros deles. O Brasil, através dos seus cientistas, desculpe a falta de modéstia entre os quais eu, sim, provamos isso. Nós somos pioneiros em mostrar que o etanol não era apenas uma commodity, um produto que a gente vendia, mas também um combustível renovável. E agora, então, estamos desenvolvendo a utilização de energia eólica, moinhos de vento, etc., e hidroelétricas. As hidroelétricas no Brasil são entre as melhores hidroelétricas do mundo. A maior hidroelétrica que existe no mundo, até recentemente, era Itaipu. Agora que a China construiu uma hidrelétrica maior do que... Itaipu de 1979? Exatamente. Então, veja, há áreas em que o Brasil está na vanguarda, nós temos que recuperar isso. O que foi feito com o programa do etanol, agora é reconhecido por todo mundo, né? É realmente uma manipulação política, né? Que os preços da gasolina foram mantidos constantes durante 5 anos, não é mesmo? O que acabou realmente desencorajando o uso do etanol, não é mesmo? E com o problema que o senhor conhece bem, que conhece o interior do estado bem, né? Sim. Com falência de muitas usinas. Isso agora está começando a ser reativado. De modo que eu acho que, sob esse ponto de vista, o Brasil é um país onde energia renovável já representa cerca de 40% da energia que se usa aqui. Nos Estados Unidos é 10%. Os Estados Unidos vão ter um longo caminho. Veja, quando nós adotamos o programa do álcool, foi em 1975, 80, por aí, né? Os americanos acordaram e criaram o programa de álcool deles no ano 2000. O governo desperdiçou, o governo brasileiro, de fato, desperdiçou uma oportunidade de liderança mundial nessa área. Sem dúvida. Bem, nós estamos falando agora de aquecimento global, produção de gases que provocam o efeito estufa, o combustível fóssil, sobretudo nos canos de escapamento, produção de monóxido de carbono, enfim. Vamos falar um pouquinho em termos mundiais e depois passar para o meio ambiente no Brasil. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, foi vice-presidente, Al Gore, tem o seu livro lá, Uma Verdade Inconveniente, em que ele fala do aquecimento. Essa verdade inconveniente é uma verdade, em primeiro lugar, ou existe um pouco de mito e de exagero em tudo isso? Qual que é a opinião do senhor a respeito do derretimento das calotas, dos polos? Presidente, o que há é que o Al Gore, ele exagerou, mas ele estava certo. Quer dizer, basicamente... Chamou a atenção. Chamou a atenção do problema. Ele não é um cientista, mas é uma pessoa que, sabe, para ser governador do Estado não precisa ser cientista, precisa conversar com as pessoas. Se interessar pelo que a comunidade científica diz. Exatamente, né? E ele, naturalmente, identificou aí algo que atrairia muito a atenção para ele mesmo, né, como eventual candidato, e quase ganhou efetivamente a eleição para presidente nos Estados Unidos. Ele exagerou e ele usou essas técnicas de marketing de uma maneira extraordinariamente elegante. Quer dizer, eu não sei se você assistiu alguma conferência do Al Gore. Assisti, sim. Precisaria sabe, qualquer político brasileiro deveria contratar a equipe que fez aquelas transparências para eles, né? Porque é uma arte maravilhosa, né? Sem dúvida. E ele, então, naturalmente, exagerou. Mas há uma enorme quantidade de trabalho sério que mostra que, efetivamente, nós vamos por esse caminho. A prova disso é o Acordo de Paris, agora, ao qual o Brasil já aderiu, em que ele se compromete, junto com as grandes economias do mundo, né? Estados Unidos, China, União Europeia, a efetivamente seguir o caminho de redução do uso de combustíveis fósseis. A redução do uso de combustíveis fósseis, presidente, é inevitável. Viu? Ela vai ocorrer por várias razões. Primeiro, porque tem essas consequências do efeito estufa, e segundo, pela aquela observação de que não é por falta de pedras
que a idade da pedra acabou. Tem petróleo, mas não é o ideal, muitas vezes. Nós agora estamos descobrindo tecnologias que são melhores. O etanol é claramente um combustível melhor que a gasolina. Entendeu? É curioso, porque o senhor sabe que em 1904, por aí, o Edison, o grande... Thomas Alva Edison. O grande inventor americano. Ele, quando ele começou a trabalhar com automóveis, ele usava etanol. Uau, é que etanol, as pessoas bebiam, né? Porque havia uma competição. Se o álcool era mais para beber, ou se o carro ou o motorista bebia mais. E naturalmente a contribuição do Brasil, aí a contribuição industrial, para ver como tem competência técnica aqui, se ela for mobilizada adequadamente. Não é mesmo? Quando o programa do etanol começou, em 75, 1 litro de etanol custava 3 vezes o litro de gasolina. É verdade. Era bebida, é como comprar pinga na venda da esquina, né? É caro, ainda pinga hoje, eu não sei quanto custa uma garrafa de pinga, mas... Eu também não... Mas, sem dúvida... É sempre um preço razoável. O que a indústria brasileira provou? E produzindo em grandes quantidades, o preço caiu. E, de fato, hoje, etanol é mais barato do que gasolina. Quer dizer, houve o que a gente chama de uma curva de aprendizado, presidente. Quer dizer, a gente vai... Quando a gente constrói muita coisa, o custo cai. É o que o Henry Ford provou, né? Na época do Henry Ford, em 1910, por aí, quem tinha automóvel eram apenas os aristocratas. Compravam automóveis que eram feitos por artesãos. Era o Bugatti, Maserati, eu não sei. O Ford fez uma linha de produção, né? Começou a produzir em quantidade, repetidamente, divisão de trabalho. E o preço tende a cair. E nós temos essa capacidade. Agora, com relação a outras formas de energia, nós temos aqui a produção do etanol, basicamente aproveitando ali a produção do setor sucroalcooleiro. Isso. Nós temos a possibilidade de energia eólica, sobretudo ali na região litorânea, na energia solar, certo. Energia hidráulica. Correto. O Brasil pode se tornar um grande produtor de energia para si e para o mundo, ou isso ainda estamos longe de acontecer? Não. Para si, claramente, respondendo a pergunta por partes, para si, a resposta é um claro sim. Veja, energia eólica aqui no Brasil, ela é mais bem aproveitada na região norte do país, onde os ventos são mais fortes e regulares. É verdade. Mas a produção das máquinas, presidente, é aqui em Sorocaba, viu? As máquinas... Estado de São Paulo mais uma vez. É o estado de São Paulo. As máquinas, esses moinhos de vento, né, eles são construídos aqui em Sorocaba. E agora o que as pessoas estão começando a fazer é colocar coletores solares no teto das suas casas, né? Para ficar independente na produção de eletricidade. Já existem no Brasil 5.000 casas que fizeram isso. Se o senhor for em certos países, o senhor não consegue o habite-se se o senhor não colocar um coletor solar no telhado da sua casa. Sabe, eu espero que esse tema entre na discussão quando houver eleições aqui para o governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, nós temos código de obras. O senhor não pode construir uma casa como quer. Precisa ter a aprovação lá de um departamento apropriado lá da prefeitura. Há países em que o senhor não obtém o habite-se se não tiver um coletor solar no teto da sua casa. Olha aqui. De modo que com isso, essas 5.000 casas que tem hoje vão se transformar em 500.000. Isso é, nós vamos ter uma quantidade muito grande de gente que vai estar produzindo a eletricidade que precisa na sua casa. Se o senhor gastar 15.000 reais, tem até esse preço eu ainda vi outro dia, se o senhor gastar 15.000 reais em coletores solares, a sua casa fica independente da Eletropaulo. O senhor gera a eletricidade que o senhor precisa. Durante o dia que tem sol, o senhor gera eletricidade e vende para a Eletropaulo. À noite que não tem sol, o senhor compra de volta a eletricidade da Eletropaulo.
Não seria interessante criar um programa, então, ou já existe estímulo para as pessoas? Claro, Quem sabe até a nossa Assembleia Legislativa possa ser receptora dessas ideias. Há legislação federal nesse sentido. Tentar detalhá-la em nível Mas estadual. não há a menor dúvida de que o Estado de São Paulo poderia ter mecanismos próprios. Porque o senhor pergunta por que as pessoas não fazem. É porque precisa gastar 15 mil reais na frente. Há um problema de fluxo de caixa, né? Cria um sistema de financiamento. Um sistema de financiamento, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, o senhor seguramente vai se lembrar disso também. Eu tinha o gerente de um banco, né? Lá, professor da USP, né? E tinha um banco lá, perto da minha casa, todo mês, para pagar minhas contas, pegar dinheiro, etc. E tal. Toda vez que eu ia lá, o gerente, que já me conhecia, falava: professor, você não quer comprar um carro? Tem um financiamento aqui ótimo, etc. E tal. Isso umas 3 ou 4 vezes que ele fez. Eu era uma pessoa especialista na área de energia. Eu falei: me diga uma coisa, por que o senhor não faz propaganda de coletor solar do mesmo jeito? Né? Que espetáculo, parabéns. Pois é, acontece que para carro está cheio de gente, está cheio de banco aí que empresta dinheiro. Eu falei: os bancos precisavam emprestar dinheiro para colocar coletor solar. Isso a Assembleia Legislativa poderia estimular, né? Estimular o governo do Estado a usar os mecanismos aí financeiros, porque é um empréstimo. As pessoas vão ter que pagar, é obrigatório pagar, porque se ele não pagar, ele fica sem energia elétrica. Um seminário aqui na Assembleia, com a sua presença e de outros articuladores, a assessoria já está aqui nos bastidores vendo o programa, já está preparando, já sabe que eu vou pedir um evento aqui para nós discutirmos e transformarmos isso numa proposta concreta. O governo federal tem legislação sobre isso. Ótimo. Criemos um programa estadual, então. Sobretudo para viabilizar. Claro. Né, encorajar os bancos, né, públicos, tem a Caixa Econômica Estadual, né? É a resposta do gerente. Sempre que eu dizia: por que o senhor não me oferece um coletor solar? Ele disse que para carro tem dinheiro para emprestar, para coletor solar não tem. Bom, professor Goldenberg, acho que é um dos raros casos que, mesmo depois de ter sido reitor, continuou sendo chamado de magnífico. Não pelo título, mas pelo seu trabalho. Queria fazer uma pergunta. A Inglaterra, no século XIX, no final do século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, com o James Watt, enfim, ela tinha o rio Thames, o rio Tamisa, exemplo de poluição. E ela conseguiu tornar esse rio potável, despoluir o rio Thames. Um dos grandes desafios dos paulistas, empreendedores, líderes de tecnologia, é conseguir despoluir os rios Pinheiros e Tietê. É possível, porque eu vejo todo dia atividades de dragagem, aumentando a cava do rio, e, no entanto, me parece que o despejo de dejetos permanente tem inviabilizado isso. O que seria necessário para fazer? Qual o custo disso e qual a previsão do físico José Goldenberg para, havendo vontade política, despoluirmos o rio Pinheiros e o Tietê? Olha, presidente, o caso de Londres é um caso típico. O senhor sabe, a poluição do rio Tâmisa, que veio de longe, né, deu origem a epidemias, quer dizer, as pessoas morriam, não era uma brincadeira, não. Esse problema só foi resolvido quando o governo inglês resolveu fazer um anel em torno da cidade, com tubulações grandes, de modo que o esgoto das fábricas, das casas, das pessoas, fosse jogado nesse anel em torno de Londres. E não no rio. E o que está acontecendo aqui em São Paulo é que foi construído esse anel. Ele não está concluído. Cada vez que eu pergunto, porque quando eu secretário do Meio Ambiente, eu fazia essa pergunta semanalmente, eu perguntava para a Sabesp, né? Como é, hein? Bom, a última informação que me deram é a seguinte: ele vai ficar pronto em 2018. Tem pedaços que já estão prontos, mas ele vai ficar completo em 2018. O que precisa é que, assim que ele ficar pronto,
obrigar os edifícios, inúmeros edifícios de apartamentos, que estão ali às margens do rio Tietê e do rio Pinheiros, a jogar o esgoto lá dentro, e não no rio. Esses anéis. Como eles estão jogando no rio, é de graça. Tá vendo? Uau! E quando eles colocam dentro de uma tubulação, a CETESB provavelmente vai cobrar uma taxa para eles. Né? É um problema que precisa ser resolvido através de medidas de... O fechamento de todas as tubulações de entrada já ajudaria ou tem dutos clandestinos também? Tem uma quantidade enorme de clandestinos. Numa ocasião, brincando com o presidente da Sabesp, eu disse, por que a gente não faz o seguinte, vai ao longo do rio e tapa, e cobre, porque aí o esgoto, em vez de cair no rio, vai voltar. Volta para o emissor. Ia provocar uma catástrofe local, né? Esse anel está praticamente pronto, presidente. Pergunte para os seus assessores aqui, está praticamente pronto. O que precisa é introduzir, eu não sei se legislação ou medidas do Executivo, que proíbam o lançamento clandestino. E, naturalmente, isso pode ser seguido de multas. E o que acontece é que eles não querem jogar dentro da tubulação, porque provavelmente a CETESB vai cobrar. E tem que cobrar mesmo, né? É isso mesmo. Mas hoje já poderiam jogar na tubulação que está disponível em parte dessa... A minha informação é que em partes já. Mas o anel completo aqui não é um anel, né? No Thames era um anel, aqui é ao longo dos rios. Está praticamente pronto. Quais são outros desafios nossos no âmbito do Estado de São Paulo, desafios de natureza ambiental? Nós temos a questão da queimada que está se erradicando, na queima que foi por legislação, foi até por uma lei aprovada aqui pela Assembleia Legislativa, inclusive. Nós estamos com um programa da Secretaria do Meio Ambiente de reflorestamento. O Estado de São Paulo foi o estado que mais replantou árvores. Qual a sua perspectiva em termos de São Paulo? E falando um pouquinho também do Pantanal, da Amazônia, como é que anda a questão do desmatamento? Nós estamos perdendo essa guerra, estão aumentando os clarões para a exploração ilegal de madeira. Como é que está o panorama do Brasil em termos ambientais? Olha, em termos de Brasil, a situação é a seguinte. O desmatamento da Amazônia estava completamente descontrolado no passado. Houve períodos em que se desmatava cerca de 18 mil quilômetros quadrados por ano. 18 mil quilômetros quadrados por ano. Meu Deus. É uma quantidade imensa de desmatamento. A partir de 2004, começou a cair, efetivamente. E aí, o que fez com que caísse foi o fato de que houve uma conjunção de ações de governo e dos próprios desmatadores. Porque quem desmatava mesmo eram os produtores de soja e os criadores de gado. E o que eles foram percebendo é que essa ideia de ter gado cada vez mais longe é um problema, né? Porque não adianta criar gado a 3 mil quilômetros de distância de São Paulo, porque depois precisa trazer o gado para cá. Perfeito. Então, aos poucos, a própria indústria foi percebendo que é possível confinar um pouco mais o gado. E houve uma queda. Hoje a queda está por volta de 5 a 6 mil quilômetros quadrados. Pelo compromisso que o Brasil tomou, agora no Acordo de Paris, até 2030, ele deve chegar próximo de zero. Tomara. Então, aí precisa de medidas do governo federal. E é preciso, e o Brasil se comprometeu a reflorestar 12 milhões de hectares. Bom, esses 12 milhões de hectares, ninguém sabe direito como é que isso vai ser feito. E parte disso podia ser feito no estado de São Paulo. Porque há áreas aqui no estado de São Paulo que são degradadas. O senhor vai para o Rio de Janeiro pela Presidente Dutra, né? O senhor vê aqueles montes, aquelas colinas que cercam a Dutra, que estão completamente devastadas, né? Elas eram cobertas pela Mata Atlântica. Quem sabe até um reflorestamento? E há reflorestamento, o senhor vê que tem havido reflorestamento. Eu acho que um programa importante, presidente, é estimular a recuperação de todo o Vale do Paraíba.
O reflorestamento por meio de eucaliptos é positivo ou acaba degradando ainda mais? Aí o senhor vai ter que reunir os ecologistas, eles vão se matar, viu? Só eucalipto eles vão dizer que é o deserto verde, né? A raiz é muito funda, né? Que não nasce nem passarinho, não tem nem passarinho, etc. Conversa. Eu fui secretário do Meio Ambiente, viu? Tem meios de fazer reflorestamento que misturam eucalipto só. Eucalipto um atrás do outro é para a produção de papel de celulose. Para reflorestamento, a gente é mais esperto e sabe misturar plantação que pode ser usada para fins produtivos com recuperação do meio ambiente. Bom, nós vivemos também, por outro lado, um país em meio a polêmicas judiciais intermináveis. A gente tende a judicializar toda e qualquer questão. Então, nenhum país pode progredir deixando de adotar medidas administrativas de celeridade e trocando essas medidas por uma polêmica jurídica em cada decisão que é tomada. Então, na área ambiental, tem havido muita reclamação de que estão sendo criadas polêmicas que levam a uma insegurança jurídica. Então, até que ponto nós poderíamos conciliar? Eu até recentemente estive no Ministério Público, minha instituição, no final do ano passado, por ocasião de uma conferência, dizendo que estava na hora de o Ministério Público trocar a eficiência de suas ações, que são todas ações bem propostas, julgadas procedentes ao final, mas que quando vão ser executadas, elas já praticamente impediram o empreendimento, a execução se torna inviável, foi substituído aquilo por uma degradação clandestina do local, e essa eficiência processual deveria ser trocada por uma eficácia, que é a solução do problema. Como procurar conciliar a urgente e premente necessidade de proteção do meio ambiente para garantir as gerações futuras com a criação de um sistema de insegurança jurídica que leva ao exagero também todas essas polêmicas. Qual a sua experiência como secretário do Meio Ambiente e como cientista? Olha, é um problema seríssimo. Você vê o Código Florestal, né? O Código Florestal de 1934, eu creio, né? Sim. Foi reformado agora há 3 anos. E está nesse emaranhado jurídico ainda. Tem ações do Supremo Tribunal Federal, etc., que criam essa segurança jurídica. Esse problema mais é um problema da área federal do que da área estadual, na realidade, né? Mas o que está ocorrendo na área federal, que eu ainda tento me manter informado, é uma simplificação das regras, mas não é uma simplificação para... Ela às vezes é caracterizada como uma simplificação para facilitar atividades menos nobres. Não é verdade, o que precisa é simplificar. Porque, de fato, tem algumas coisas na legislação, isso é da Procuradoria, sabe como é que é isso, que complicam a vida de todo mundo. Então, veja, por exemplo, obras pequenas e obras grandes, de modo geral, são tratadas exatamente do mesmo jeito no licenciamento. Perfeito. Então, eu vou lhe dar um exemplo no caso de hidroelétricas, que é a área que eu conheço melhor. Existe um tipo de hidroelétrica chamado pequenas centrais hidroelétricas, que tem nas fazendas. O senhor sabe que no interior do estado tem muito lugar que tem... Se ela tem uma queda d'água, o pessoal aproveita a queda d'água para gerar eletricidade para si mesmo, né? É uma pequena central hidroelétrica. E tem as grandes centrais hidroelétricas. O licenciamento de hidroelétricas é complicado no Brasil. A legislação não distingue entre pequenas e grandes. Então, o senhor tem uma fazenda lá no interior e pede para licenciar uma PCH, tá vendo? Bom, vão exigir uma quantidade de papel desse tamanho, o que é razoável quando for uma grande hidroelétrica. Então, uma das propostas que está sendo feita, que eu acho que é salutar, é ter processos de licenciamento que dependem do vulto do empreendimento. Por exemplo, eu li há pouco tempo atrás que para abrir uma estrada nova precisa de um licenciamento ambiental. Claramente, essa é uma grande obra que vai ter um impacto grande. Bom, depois
que a estrada está pronta, mas aí surge algum problema com um acostamento. Aí precisa fazer de novo um processo desse tamanho. Não está certo, né? Quer dizer, é claro que para uma grande obra precisa um grande estudo de impacto ambiental. Para uma obra pequena, precisa de um pequeno estudo. De modo geral, a legislação atual não distingue. E isso poderia ser aperfeiçoado. Se o senhor, nós estamos chegando aqui, infelizmente, ao final do programa. Parece que começou um minuto atrás e já percorremos quase 1 hora de programa, que é o nosso tempo. Se o senhor pudesse tomar decisões agora, que fossem decisões para serem cumpridas imediatamente, chama-se. Professor José Goldenberg, tome agora 3 ou 4 medidas mais urgentes em termos de produção energética, retomada de crescimento, proteção ambiental. Quais seriam as suas prioridades? O que o senhor faria para imediatamente retomar o crescimento, buscar fontes alternativas de energia, proteger o meio ambiente? O que o senhor teria a propor desse cabedal de conhecimentos adquiridos na sua vida? Aquelas perguntas, aquela fria mesmo. O senhor... Olha, presidente, respondendo rapidamente, na área de energia, nós temos que eliminar os entraves à expansão de energia renovável. E nós podemos fazer isso rapidamente. Então, o licenciamento de usinas hidrelétricas tem que ser simplificado. Perfeito. E esses leilões que o governo... Agora não é o atual governo, é o governo anterior, o governo de 3 meses atrás. Né? Os leilões que o governo inventou eram uma complicação tão grande, viu, que acabava afastando metade dos investidores. Né? Quer dizer, há processo de simplificação, de modo que a iniciativa privada se sinta seguro. É o problema, o senhor mencionou, da segurança jurídica. Né? Qual é o indivíduo que vai fazer uma aplicação em que ele vai ter o retorno em 10 anos, se ele não tiver conforto de que não vão mudar as regras no meio do caminho? Né? Então, na área energética, até que eu acho que não é muito complicado. Na área ambiental, precisaria ter uma conversa adulta com os ambientalistas. O que eu tentei fazer quando secretário. Eles, às vezes, vêm com os exageros que precisa fazer um acordo com eles. Tá vendo? Então, realmente, eu acho que esses problemas de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, esses são os problemas que estão enrolados com o Código Florestal, precisariam ser resolvidos não através qual é a palavra que o senhor usou? Judicialização. Da judicialização, mas de um acordo prévio. O que estavam me dizendo outro dia que aqui no Brasil, na justiça brasileira, se dá pouca atenção a tentativas de harmonização, né? Sim. Agora estão começando a retomar o caminho da pacificação, da mediação dos conflitos, trocando a polêmica jurídica interminável por uma solução. Exato. Então, na área ambiental, eu acho que precisaria, de fato, haver mais diálogo entre a área ambiental e a área desenvolvimentista. Esse conflito, desenvolvimentismo e área ambiental, ela precisa também efetivamente ser acertada. Então, isso é a área energética, a área ambiental. Na área de educação, eu acho que até que o governo está um pouco alerta, porque ele fez uma proposta agora em relação ao ensino médio, né? Que tem suas controvérsias, mas eu acho que é um passo à frente. O aspecto mais interessante que eu achei da proposta do governo é que o tempo de duração do aluno na escola seria de 7 horas. Né? Eu estou vendo uma porção de gente discutir se deve ter educação física ou não no currículo mínimo, né? Olha, presidente, eu não me impressionei muito com essa discussão. O que me impressionei é o seguinte: 7 horas é uma maravilha, se o governo começar efetivamente a introduzir as 7 horas. Porque o estudante, esse ensino médio, já adolescente, vai ficar mais na escola, vai diminuir a criminalidade. Perfeito. E ele vai aprender atividade profissional. De modo que essa reforma que foi proposta foi por medida provisória, que é sempre... O senhor entende mais do que eu disse. É sempre controverso. Mas provocou a discussão. Né? Mas pelo menos é pragmática. A medida provisória pode ser um pouco autoritária, mas às vezes é a solução para o problema, em vez de ficar em discussões intermináveis no Congresso.
Professor José Goldenberg, o senhor, assim como eu, numa escala menor, tudo que eu consegui eu devo ao estudo. Eu costumo dizer que o estudo é o passaporte para a liberdade. E está aqui o jovem, está assistindo o senhor na televisão, estava zapeando os canais, agora nós estamos à noite, e parou na TV Assembleia e está olhando o senhor que em 1928, nascido em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, com 5 anos de idade, perde a mãe, se torna um dos maiores físicos do mundo, reitor da Universidade de São Paulo, presidente da FAPESP, secretário do Meio Ambiente. O senhor conseguiu com o estudo, com o seu esforço. O que o senhor teria a dizer nesse minuto final para o jovem que está nos assistindo e está achando o seguinte: puxa, professor José Goldenberg, não é para mim, eu nunca vou chegar nisso, eu não vou conseguir. O que o senhor teria a dizer para ele para estimulá-lo a empreender, buscar e exceder os próprios limites em relação ao estudo? Não é verdade. Se esforce que você vai derrubar as barreiras todas que aparecerem na sua frente. Parabéns. Querido telespectador, na vida só não vence quem desiste. O que insiste sempre vence, até mesmo na vaga do que desistiu. Você teve hoje uma oportunidade num programa histórico, em que entrevistamos um dos maiores físicos do mundo, José Goldenberg, e um homem com uma vida, 9 décadas aí de experiência, lúcido, inteligente, falando de todos os assuntos, trazendo seu conhecimento teórico e sua visão empírica do dia a dia em toda essa vida em que acumulou tantos conhecimentos. Foi um ótimo programa e espero você no nosso próximo Discussão Nacional. Até lá.